Olá, povo de Deus, graça e paz. Nós estamos começando hoje o primeiro dia da nossa jornada de jejum e oração. A gente está lendo, o livro do pastor Pedro, Feche a Porta. E você que ainda não se inscreveu, está aparecendo aí um QR Code para você. Se inscreve aí para você participar junto com a gente. Hoje é o primeiro dia, então dá tempo. Compartilha também com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas, assim como a gente certamente vai ser. Amém? Então vamos começar a falar do primeiro capítulo do livro. O capítulo é Por que não oramos? Para que a gente possa crescer espiritualmente, a gente precisa comer um alimento espiritual apropriado que vai proporcionar esse crescimento para a gente. Algo que vai gerar fé no nosso coração. Mas para que a gente fique cheio do Espírito, é preciso orar. Para que a gente possa se relacionar com Deus, é preciso orar. Muitas coisas não acontecem na nossa vida por falta de oração. Quando você ora, Deus trabalha através da sua oração. Ele vai fazer quando você orar. O grande problema, por mais incrível que pareça, é que as pessoas não oram. Se elas orassem, certamente elas teriam as suas orações respondidas. Tem gente que pensa que falar a respeito de oração é um assunto sem importância, mas isso é uma crença errada. Orar é beber do Espírito, direto da fonte. A fonte é o Senhor. Quanto mais nós oramos, mais nós crescemos em intimidade com o Senhor. Mas eu não quero que você pense que a oração é uma condição de Deus para que você possa receber alguma coisa dele. Não é uma lei. Oração é privilégio, é desfrute. A oração é o nosso oxigênio espiritual, a gente costuma dizer. E é por isso que nós precisamos ter revelação da importância da oração, para não fazer por obrigação ou só quando a gente tem uma hora livre. Quando você tiver as suas orações respondidas, experiências com Deus, como você nunca teve nos seus momentos de oração, aí sim você vai mudar a sua forma de pensar e vai mudar a sua forma de agir também. E não vai orar só quando você tem vontade, porque criança que é assim. Criança faz as coisas só quando tem vontade ou quando tem algum interesse. Pensa bem nisso, a oração ela é a chave. Os discípulos, eles pediram a Jesus que ensinasse eles a orar. Eles pediram isso porque eles viam a diferença que aquelas orações faziam na vida de Jesus. Jesus, ele tinha essa prática de se retirar para orar. E os discípulos viam sempre isso. E o que acontecia? A marca do ministério de Jesus eram os sinais, era poder do Espírito, dons espirituais ativados, amém? Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus orou com clamor e lágrimas. Orar assim é orar querendo muito, orar com intensidade, orar até orar de verdade. Fala a verdade, você tem orado assim? Quando você para orar, você ora dessa forma? Deus, ele é a fonte, Jesus é a fonte. A oração, ela deve ser o nosso primeiro recurso. Orar abre o céu sobre nós. Infelizmente, muitos buscam algo entre eles e Cristo, mas o nosso acesso está aberto, o nosso caminho está livre. Nós podemos falar direto com o Senhor. Lá em Isaías 40 diz que os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aquele que espera no Senhor certamente já entrou no seu quarto, fechou a porta e orou. Então, ele já falou com quem vai trabalhar a seu favor. E essa pessoa que orou, ela vai esperar. Ela vai esperar em Deus. Ela vai correr e não vai se cansar. Ela vai só avançar. A oração
é a comida que vai te fortalecer nessa corrida. É o seu alimento espiritual. Mas muitos têm muita dificuldade para orar. Você sabe por quê? Vamos ver alguns pontos. Primeiro, porque orar é difícil. Eu sei que você já sabe disso, mas talvez você nunca tenha expressado em palavras. Mas pode reparar, todas as vezes que você planeja entrar no seu quarto para fechar a porta e orar, há uma resistência no mundo espiritual. E alguém vai acabar te chamando, o sinal do WhatsApp vai vibrar, você vai se distrair, lembrar de outra coisa para fazer e você vai acabar deixando a oração para depois. O diabo, ele vai te resistir, sim, porque ele sabe que há poder liberado quando você ora, a resposta de oração e a recompensa também. Abre lá em Mateus 6,6. Jesus, ele diz assim, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Você vai desfrutar, vai ter resposta da tua oração e ainda vai ter recompensa. Tem recompensa para quem ora, é muita graça. Quando o povo de Deus no deserto foi atacado pelo exército inimigo, Moisés subiu ao monte e enquanto estava lá com as mãos levantadas, o povo de Deus prevalecia na batalha. Mas quando Moisés não aguentava mais ficar com as mãos levantadas e ele acabava baixando a mão, o exército inimigo prevalecia. Então, quando as suas mãos estiverem erguidas em oração, o reino de Deus vai avançar. Sua célula vai multiplicar. Pessoas vão se decidir pelo batismo. A vitória já é certa. Nesse tempo, Arão e Ur, eles seguravam as mãos de Moisés erguidas para que ele não se cansasse. Arão e Ur eram um sacerdote e um príncipe. Um sacerdote que intercede pelo povo diante de Deus, mas também alguém da realeza que tem autoridade no mundo espiritual para desfazer as obras do diabo. Amém? Muitos têm dificuldade de orar também, no segundo ponto, porque evitam essa comunhão com Deus. A primeira coisa que o homem faz depois que ele pecou, depois que ele pecou, foi se esconder de Deus lá no Jardim do Éden, quando Deus veio ter comunhão com ele. Antes, Adão ouvia a voz de Deus, ele ouvia a Deus, mas depois do pecado, Adão ouvia a voz do acusador, mostrando, por exemplo, que ele estava nu. Muitos podem confundir essa voz que tem sido lançada na mente após a pessoa ter errado, mas Deus continua esperando você para conversar. Tem gente que pensa que a mesma voz lançada na mente acusando vai ser a mesma voz que Deus vai dizer, mas isso não é verdade. Amém? Um outro ponto que vai levar você a ter dificuldade de orar é presumir que não vai ter nenhum proveito na sua oração. Mas a Bíblia diz lá na carta de Tiago que nós não temos nada porque não pedimos. Se você tiver revelação disso, você vai orar em todo o tempo, porque a Bíblia diz que você não tem porque não pede. Deus coloca as coisas na sua frente, não é para você ficar com inveja, mas é para você pedir para Ele. Quando não há oração, não há sabedoria e nem suprimento de Deus. O seu Pai quer te abençoar, então pede para Ele. Olha o que diz o texto de Jó, lá no capítulo 28, nós vamos ler do verso 7 até o verso 11, diz assim: essa vereda a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso.
tapa os veios de água, nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Há um lugar em Deus que você acessa através da oração, que os demônios não acessam. Isso deixa eles muito bravos. O texto aí que nós lemos chama as aves de rapina, chama os demônios de aves de rapina, os demônios de olhos de falcão. Esse lugar de oração aí é entre você e o seu pai. E as aves de rapina e os olhos do falcão, eles não podem acessar. Quando você ora, é entre você e o Senhor. E Ele vai te trazer luz àquilo que estava escondido. Você não está vendo saída, mas Deus tem um caminho para você. Em Jeremias 33:3 diz: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quer dizer, o Senhor está dizendo para você nessa hora, eu vou te contar o que você ainda não sabe quando você começar a orar. O Espírito Santo, ele quer te mostrar antes, até mesmo para te trazer um livramento de algo. Ele vai te mostrar primeiro, você não vai ser surpreendido. Você não perde nada em orar em relação a tudo, em relação a qualquer coisa. Vá direto para a fonte. Se Jesus tinha uma intensa vida de oração, por que não teríamos e o que nos impede de ter? Começa hoje mesmo, agora mesmo. Orar é uma atitude de fé. Ore crendo e experimente coisas grandes que você ainda não tinha experimentado. Esse é o tempo da sua oportunidade para isso. Nós teremos 14 dias de jejum e oração e hoje é só o primeiro dia. Então é o tempo da sua oportunidade. Certamente, no final desses 14 dias, nós ouviremos muitos testemunhos. Nós cremos nisso. Essa é a nossa oração. E nós vamos ver o Senhor respondendo. Tá bom? Amanhã tem mais. Graça e paz. Até mais.